Salve concurseiro, salve concurseira. Rogério na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje temos mais um episódio do podcast Concurseiro Raiz, né? O episódio 2. Primeiro foi com o Gideão, aprovado na Polícia Federal. Agora eu tô com meu amigo E Joab, aí, beleza? aprovado aí na PCAM. Então, Joab, se apresente aí para nós, seu nome, sua idade, sua formação. Então, meu nome é Joab, eu tenho 27 anos, sou licenciado em matemática e atualmente moro em Rio Branco, no Acre. Beleza. Então, Joab, uma dúvida que bastante gente tem é como que se desperta, né, a vontade de iniciar para concurso público, né? Quando aconteceu, como aconteceu. Então, eu comecei a estudar para concurso público de verdade foi em fevereiro, dia 3 de fevereiro de 2020. E o motivo que me levou a estudar para o concurso foi que eu queria ser PRF, Policial Rodoviária Federal, né? E, e eu vi ali uma forma que, pelo estudo, né, eu consegui almejar esse objetivo. Então, o que levou eu a começar a estudar foi esse motivo. Foi estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Certo. E aí nos seus estudos você precisou conciliar trabalho, estudo, faculdade? Como é que você lidou com essa parte aí de organização? Então, quando eu comecei a estudar, ali em 2020, logo que eu comecei a estudar veio a pandemia, né? Então, eu fazia engenharia civil, então já a universidade suspendeu as aulas. Então já não precisava estudar, né? Com relação ao trabalho foi super tranquilo, porque no meu trabalho eu trabalho um dia e folgava quatro. Então eu nunca tive problema pra estudar. E lá mesmo, quando eu trabalhava, eu tinha tempo para estudar, então nunca foi um empecilho. Beleza, então você conseguia conciliar os dois aí, né? Já que a Conseguia. faculdade, o curso estava parado, né? Isso. A Polícia Civil do Amazonas foi a sua primeira aprovação em concurso público ou teve outras aprovações antes? Não. A minha primeira aprovação foi em 2017, quando eu fiz o concurso da Polícia Militar do Estado do Acre. Esse concurso eu fiz assim mais por... Como a galera tava fazendo, né? Eu falei, vou fazer também. Só que eu acabei passando e como eu não tinha me preparado, tipo, eu fiz mais por fazer. Tinha a natação e eu não sabia nadar na época. E então meio que acabei desistindo do concurso, né? Mesmo passando. Aí em 2020, que foi o ano que eu comecei a estudar, eu fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que era o que eu queria, né? E acabei sendo aprovado. Infelizmente eu caí na uma das fases seguintes e no ano de 2021 foi fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal e depois eu fiz o concurso do agente socioeducativo, que eu também fui aprovado. Aí veio em 2022, eu fiz o concurso da Polícia Militar do Amazonas, também fui aprovado. Fiz o concurso do Bombeiro Militar do Amazonas, também fui aprovado. Fiz o concurso do Bombeiro Militar do Acre, também fui aprovado. E agora, por último, eu fiz para investigador e escrivão, onde fui aprovado nos dois. Então você já tem uma coleção aí de vários concursos públicos que você é aprovado, né? Foi basicamente isso. Durante a sua preparação, né? Como é que foi a sua questão de vida social? Você era um cara radical, você era um cara flexível, você estudava muito, estudava pouco? Como é que era essa parte aí da sua vida social durante a época de estudo? Então, em 2020, como eu já falei, teve a pandemia, né? Então, basicamente, eu não saía de casa, estudava e depois ia pro trabalho. Então, no trabalho eu voltava para casa. Então, basicamente, essa era a minha rotina. Agora, com relação aos estudos mesmo, eu não era tão radical no sentido de estudar muitas horas. Eu estudava ali no máximo 4, 5 horas líquidas, no máximo, entendeu? Então, tipo, eu aproveitava meu dia para distribuir essas horas e estudar e render o máximo possível nessas 4 ou 5 horas líquidas. Então, não fui radical, tipo, com relação a estudar muitas horas. E com relação à família aí, seus pais, seus irmãos, eles te apoiavam nos estudos aí para concurso público? Sim, sim, minha família sempre me apoiou, nunca fez nenhuma objeção, sempre me apoiaram, porque eles sabem que a educação vem em primeiro lugar, né? Certo.
E falando agora especificamente desse concurso, né, que você passou, que Uhum. foi da Polícia Civil do Estado do Amazonas, quanto tempo você estudou focado realmente no concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas? Na Polícia Civil, eu estudei, eu acho que foi 2 meses focado só para a Polícia Civil do Amazonas. Como eu tava parado, né? Tipo, eu fiz o concurso da Polícia Militar do Amazonas e eu fiz o concurso do Bombeiro Militar do Amazonas só com a bagagem, digamos assim. Eu não estudei para esses concursos. Então, quando eu fui fazer a Polícia Civil, eu sabia que eu precisava revisar as matérias que eu já tinha visto: direito administrativo, direito constitucional, penal, processo. Então, o que foi que eu fiz? Eu revisei as matérias que eu já sabia e tentei buscar aprender os conteúdos que eu não sabia. Então, eu aproveitei esses 2 meses para fazer isso. Então, basicamente foi isso, meu tempo de estudo para Polícia Civil do Amazonas. Claro que eu já tinha uma bagagem anterior, né? Mas focado mesmo para a Polícia Civil do Amazonas foi 2 meses. Foram 2 meses. Certo, então 2 meses focado, mas vale lembrar, né, que você já tinha uma bagagem de um ano e Uhum. meio, quase 2 anos de estudo, Para né? PRF eu estudei 1 ano e 3 meses. Aí eu fiquei ali um tempo em quarentena, digamos assim, né? Sem estudar muito, vendo algumas coisinhas. Aí vi o concurso do Easy, que eu também vi algumas coisas, mas estudar de verdade mesmo foi depois que eu decidi estudar para a Polícia Civil do Amazonas, né? Isso é muito importante, galera, porque ele fala assim, ó, eu estudei 2 meses focado na Polícia Civil do Amazonas. Não quer dizer que para esse concurso ele estudou só 2 meses, né? Porque ele já tinha uma bagagem desde fevereiro de 2020 estudando para concurso. Então todo esse tempo aí ele vinha acumulando conhecimento, certo? Só que esses 2 meses foram focados apenas na Polícia Civil do Estado do Amazonas. Então, assim, quando ele fala que ele estudou 2 meses focado, é que ele estudou somente para a Polícia Civil. Mas ele tinha uma bagagem bem grande de estudos desde a PRF, né? É, Exatamente. e quanto ao seu material de estudo, você utilizava PDF, você utilizava vídeo, Uhum. você comprou um cursinho online, você recomenda algum curso, pode ficar à vontade para falar qual você usou, qual você acha que é o melhor. Aqui a gente não tem nenhuma objeção quanto a isso. Então, material de estudo eu utilizei o Estratégia, né? E Considere o melhor material de estudo para concurso público do Brasil. exato, é muito bom o Não tem o Estratégia. patrocínio do Estratégia. Recomendo, tipo, pra mim é o melhor. Concordo. Então vamos lá. Para a maioria das matérias, eu estudei por PDF, certo? Quando é que eu estudei por videoaula? Eu estudei por videoaula para aprender português, que eu acho que é uma matéria assim que eu senti dificuldade de estudar só por PDF. E também eu utilizava as videoaulas para tentar sanar alguma dúvida, né? Que eu tinha ali uma dúvida bem pontual. Sei lá, tinha um tópico lá de licitação que eu não estava entendendo. Aí eu ia lá na videoaula do professor e tentava sanar essa dúvida através desse método. Mas assim, 95% do meu aprendizado foi por PDF, né? PDF. E você fazia resumos, né? Como é que você utilizava, como é que você estudava por PDF, né? Como é que você trabalhava o PDF? Você fazia marcações, fazia resumos escritos, né? Como é que era essa parte aí? Então, dependia muito da matéria. Ó, por exemplo, a maioria das matérias eu fazia grifo só. Eu abria o PDF e se eu achasse aquela parte importante eu grifava, certo? E através daquele grifo, quando eu fosse revisar, eu só olharia as partes que eu marquei. Agora, por exemplo, tinha matérias que eu fui inventar de utilizar o mesmo método e não deu certo. Por exemplo, direito penal. Quando eu comecei a estudar direito penal e fui fazer as marcações, eu vi que eu não estava aprendendo, utilizando só o grifo. Por quê? Porque direito penal, ele traz informações que você não está acostumado. Por exemplo, eu não sabia o que era uma majorante, eu não sabia o que era uma qualificadora, uma minorante. Então, pelo grifo, eu não estava conseguindo absorver o conteúdo. Tanto é que, quando eu cheguei no PDF 5, eu percebi que eu não sabia quase nada. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, vou parar aqui, vou mudar minha estratégia e vou recomeçar, certo? Então o que foi que eu fiz? Eu comecei penal novamente e fui fazendo anotações, porque por grifo não estava conseguindo. Mas, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, que são matérias mais simples, eu só grifava, depois revisava e fazia as questões. E
basicamente foi isso. Português também eu fiz resumo, né? Mas basicamente foram essas duas matérias que eu anotava, fazia resumos, né? Então essa é uma parte muito importante, pessoal, porque eu sempre recomendo o estudo por PDF, mas não é uma regra que é perfeita. É claro que vai ter as suas falhas. Se você tem uma matéria que você está com muita dificuldade, que você não está entendendo por grifo, não tem problema se você pega ela e você vai fazer resumo. Eu mesmo, em algumas partes do direito processual penal, por exemplo, eu não estava entendendo fazendo grifo, eu não conseguia entender. Eu precisei pegar meu caderno e realmente fazer resumos, né? Colocar no papel as ideias ali que eu não estava conseguindo compreender apenas lendo os PDFs. Com relação ao resumo, Rogério, você tem que entender uma coisa. Se você vai fazer um resumo, você tem que saber o que é importante. Então, quando você faz uma primeira leitura, você não sabe o que é importante. Exatamente, então, esse é o ponto. Então, se você vai resumir algo que você não sabe o que é importante, você está perdendo tempo no seu aprendizado, entendeu? Então foi o que eu fiz. Eu fazia grifo, que era muito mais rápido. Até aí, porque o grifo, você também não sabe o que é tão importante. Só que você perde bem menos tempo, né? Apenas grifando. Exatamente. Porque quando você não sabe o que é importante, se você depois perceber que aquilo que você grifou não era importante, você simplesmente desmarca o grifo. Exato, e tá tudo ok, né? Perfeito, é isso mesmo. Você ganha tempo. Exatamente. Então, assim, por isso que muita gente condena a você fazer resumo na primeira vez que você tem contato com a matéria, porque você não sabe o que é mais importante. Por isso que a gente recomenda sempre, né? Eu e o Joab, a gente recomenda sempre estudo por PDF, né? E grifar, tá? Inicialmente. E na questão das revisões, você tinha uma tabela de revisões? Como é que era a sua forma de revisar aí? Então, vamos lá. No começo, eu fazia as revisões de 24 horas, que eu acho que é a mais importante, né? Porque quando você lê um PDF e se você no outro dia você não revisar o que você estudou no dia anterior, você vai perder muita informação. Então, acho que 24 horas e 7 dias são as duas revisões mais importantes, exatamente, né? Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu fazia as revisões de 24 horas e de 7 dias. Isso quando eu comecei a estudar, né? Depois, quando eu fui criando carcaça, fui adquirindo conhecimento, eu fazia as revisões quando eu achava que eu precisava. Então, tipo assim, tava lá fazendo um simulado e via que eu tava ruim em, sei lá, processo penal. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho que ir lá na matéria de processo penal e revisar essa matéria, porque eu tô sentindo que eu não tô lembrando das informações. Então era assim que eu fazia, tipo, não tinha vou fazer uma revisão daqui uma semana. Não, se eu visse que eu tava ruim naquela matéria, eu ia lá e fazia a revisão. Um ponto que eu acho muito importante nessa questão das revisões é que você deve ser bastante rígido nas revisões quando você está vendo a matéria pela primeira vez. Concorda? Sim. Porque quando você está vendo a matéria pela primeira vez, você esquece aquilo com muita facilidade. Depois que você já estudou ali, por exemplo, direito penal, processual penal, constitucional administrativo, umas 2 vezes, você lê os PDF umas 2 vezes, não há necessidade daquela rigidez toda de você fazer uma revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Ali você tem que ver o seu feeling. Agora, quando você está vendo a matéria pela primeira vez, aí sim é importante você ter uma rigidez de sempre 24 horas, 7 dias e ali talvez 30 dias você fazer uma revisão. Perfeito. É o que eu sempre falo. A revisão é algo íntimo de você, entendeu? Você que decide quando você tem que fazer. Se você vai ler a teoria, se você vai fazer as questões. Eu, por exemplo, eu sempre gostava de ver a teoria. Tipo, eu nunca gostava de chegar e fazer as questões para revisar, porque eu sempre achava que estava faltando alguma coisa no meu aprendizado. Então, o que eu fazia? Eu lia a teoria novamente, do que eu tinha marcado, e aí depois ia para as questões. Porque assim, com a teoria eu solidificava, né, o meu conhecimento. E com as questões, eu só eu confirmava que eu estava entendendo aquele assunto. Perfeito. Você tocou num ponto aqui que não estava nem na pauta, mas eu acredito que é muito importante. Simulados. Você fazia simulados regularmente? Você acha que dava para ter uma base de como é que estava a sua preparação através dos simulados? Como é que foi a sua experiência aí com os simulados? Tá, os simulados. Para a Polícia Civil do Amazonas, eu fiz 3 ou foi 4 simulados, eu não lembro agora. Mas a nota que eu tirei na prova objetiva refletiu muito do que eu estava fazendo nos simulados, né? Aconteceu a mesma coisa na PRF,
que eu fiz bastante simulados quando eu estava estudando para PRF e basicamente as notas que eu tirei em simulado refletiu na objetiva. O que aconteceu na PRF aconteceu na PCAM. Agora sim, o simulado, não é porque você está tirando uma nota boa no simulado que aquela nota vai refletir na prova, entendeu? Tipo, pode ser que aconteça de você fazer um ótimo simulado e você ir mal na prova oficial. Ou pode acontecer o contrário. Tipo, você tá indo mal nos simulados e na prova você ir bem. Foi o que aconteceu comigo no DEPEN. No DEPEN eu tava indo muito bem nos simulados, certo? Só que quando veio a prova veio diferente do que tava acostumado a fazer, né? Tava acostumado. E aí acabei tomando ferro, entendeu? E acabei nem me classificando para as próximas fases. Então o simulado é muito importante? É porque você tem como você corrigir onde você tá, digamos assim, com mais dificuldade, errando, apontando seus erros. Mas você não pode levar ele como verdade absoluta, certo? Na minha concepção, o que é mais importante é você estudar a teoria, fazer as questões e revisar. O simulado vem depois. Perfeito. Porque essa parte dos simulados, há tanto relatos, né? Você já me contou relatos de pessoas que, tipo, tirava 60 no último simulado, aí chegava na prova e fazia 75, 80 pontos. E tinha gente que fazia o simulado e tirava 90, meu caso, aí chego na prova e tiro 65, 66 na prova da PRF, por exemplo. E eu cheguei a tirar 90 em simulado. Então, assim, o simulado é para você ter uma noção se você tá indo no caminho certo, certo? Basicamente isso é isso, as nossas considerações sobre o simulado. Mais alguma coisa sobre o simulado? Não. Beleza, então. Voltando só um pouquinho, qual matéria você teve mais dificuldade aí nos seus estudos? Tem alguma? Você falou direito penal, talvez? Direito penal. Assim, quando eu comecei a estudar direito penal, foi uma matéria assim que eu falei que, nossa, muito difícil. Por quê? Porque era muita informação, entendeu? Tinha as penas, tinha agravante, minorante, majorante, tinha qualificador. nomenclaturas que eu nunca tinha visto na vida, né? Então, pra mim, foi uma matéria assim que eu me assustei a primeira vez. Aí o pessoal falava, direito penal é fácil. Mas eu falava assim, nossa, como é que é fácil? Entendeu? Tipo, e não fazia sentido. Mas depois que eu comecei, mudei minha estratégia de estudos. A gente mesmo tinha um grupo, então, tipo, mandava a questão de direito penal e a galera debatia. Então, através dos debates, eu evolui muito no direito penal. Então, assim, foi uma forma que eu tive para superar minha dificuldade nessa matéria, né? A mais difícil para você foi direito penal e a mais fácil, qual foi? Eu gosto muito de direito administrativo, né? Eu pensei que você ia falar matemática. Não, matemática... Tá aí, matemática eu não estudei. Raciocínio lógico, matemática. Poucas vezes eu abri para estudar alguma coisa de matemática. Assim, eu abri para estudar a parte de lógica, mas de matemática não. Agora, a matéria que eu sentia mais à vontade de estudar, tipo, o que eu gostava era direito administrativo. Eu gostava muito de direito penal. A gente já falou então aí da questão dos estudos, né? Agora vamos falar o último ponto aí da parte de prova, que seria como é que foi a sua última semana de prova, como é que você procedeu aí na última semana, nas últimas 2 semanas de prova, como é que você usou essas semanas para revisar, para preparar, fazer questão, ler teoria? Então, eu sou daquele assim que, por exemplo, pós-edital, eu não aperto meu ritmo de estudo, não. Eu sempre venho de acordo com o que eu estou fazendo anteriormente. Então, eu não tipo, aumento minhas horas de estudo nem nada disso. Então, o que eu faço? Basicamente, como eu já venho muito tempo estudando, eu reviso as matérias que eu já sei, tento aprender alguma coisa nova e vou pra prova. Tipo, eu não penso muito, vou aumentar aqui porque tá perto da prova. Não, eu só mantenho meu ritmo de estudo e vou. Então, perto das provas, o que eu faço? Eu só reviso meu material e tento ver alguma coisinha ali que eu não vi do edital e tranquilo. Perfeito. Nessa prova da Polícia Civil do Amazonas, quanto que você tirou na objetiva e quanto que você tirou na discursiva? Tá. Pra escrivão, eu tirei 63 pontos e tirei 9 pontos na discursiva, né? Então, fiquei com 72. Para investigador, eu fiz 62 pontos e 9,5 na redação, que valia 10. Aí você pode perguntar, ele treinou redação? Não. O que eu fazia na minha preparação? Eu não fiz nenhuma redação para PCAM, só que assim, eu sempre... Era discursiva, né? Vale lembrar que era discursiva. Então eu tirava um estudo de caso e você tinha que resolver.
Tanto é que de investigador foi em questão de penal, Sim, penal. misturado com processo e tal. E de escrivão foi de processo penal. Então, o que me ajudou bastante? A gente tinha um grupo, né, de amigos que estudava, então sempre eles mandavam questões. E eu sempre gostava de responder essas questões fundamentando elas. Então, tipo, quando eu cheguei na prova da FGV e eu vi que era um estudo de caso, você tinha que responder e fundamentar, eu me senti muito confortável para fazer isso, porque eu já fazia isso mesmo sem querer, entendeu? Então, eu me senti bastante confortável e fui muito bem nas duas discursivas. Arrochou demais, 9 mesmo. Em relação aos seus estudos, como é que você permanecia motivado? Como é que você se sentava todo dia para estudar, mesmo cansado, mesmo sem tanta vontade assim? Como é que você fazia essa parte aí da motivação para estudar todos os dias? Então, quando eu comecei muito motivado, né? Sempre que você Todo começa... mundo começa bem motivado, né? Só que no decorrer do tempo você vai perdendo essa motivação. Tipo, quando eu comecei a estudar para PRF, nossa, eu estudava ali feliz. Só que chega uma hora que você não tem mais essa motivação. Então, o que você tem que recorrer? A disciplina. Eu, por exemplo, não sou um exemplo de pessoa disciplinada. Entendeu? Eu errei várias vezes, mas eu sabia que eu precisava estudar. Mesmo quando eu não queria. Certo? Então, por exemplo, na PCAM, eu sabia que eu precisava, mesmo esgotado, assim, né? Cansado já da rotina, eu sabia que eu precisava estudar, porque senão não conseguiria passar. Então, eu sabia que eu precisava estudar. Então, essa foi minha motivação. Se eu não estudar, eu não vou passar. Mesmo eu não querendo estudar. Eu ia lá e estudava. Fazia revisões. Principalmente com o Rogério, fazia as revisões, né? Ele me ajudou bastante nessa caminhada. Por quê? Porque eu falava assim, não tô com vontade de estudar hoje. Aí ele falava assim, não, bora estudar. Ou então, ao contrário. Ele não queria estudar, eu falava assim, não, a gente tem que estudar porque a prova tá chegando. Então, basicamente foi isso. Você tem que, mesmo não querendo, você tem que estudar porque senão você não vai passar. É isso aí. E chegando aí no final do vídeo, sempre eu gosto de, pro nosso convidado, dar uma palavra de motivação aí pra galera que tá estudando para concurso e pra galera que vai começar aí. Você deixa uma mensagem, deixa alguma dica, algum bizu feroz. Tá. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é só vive o propósito quem suporta o processo, né? Então, basicamente, eu acredito muito nisso. Tipo, no começo, você vai estar ali motivado e tal, mas no decorrer do tempo você vai se desgastando e você vai querer desistir. Só que se você não desistir e manter firme, no final você vai ser recompensado. Então, se você está começando agora, você vai passar por muita dificuldade, você vai querer desistir. Isso é comum, todo mundo passa por isso. Quando você pegar uma pedrada, você não conseguir passar na prova, que você se dedicou bastante, você vai querer desistir. Mas mantém, continue estudando, porque uma hora os resultados vão vir, tá? Pode acreditar nisso, os resultados vêm. É isso aí, galera. Palavras aí do aprovado 38º colocado para investigador na Polícia Civil do Estado do Amazonas. Job, eu quero te agradecer demais pela entrevista. Eu tenho certeza que a galera vai gostar demais dessas suas dicas, da sua experiência como concurseiro. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês algo especial. A gente tá próximo de chegar a 500 inscritos aqui no canal. Então, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa o like aqui no vídeo, compartilha, que eu quero muito chegar a 500 inscritos, porque nos 500 inscritos eu vou ter novas funcionalidades no canal. Eu vou poder fazer enquetes, vou poder fazer perguntas, né? Vou poder fazer post e eu vou ter um pouco mais de interação com vocês. Aí a gente vai conseguir melhorar bem mais o canal. Então, no mais é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha com seu amigo. Valeu, falou!